Olá, queridos alunos, alunas da comunidade tomista, com muita satisfação que eu estou aqui para trabalhar esta aula inicial de lógica, trabalhando com vocês os aspectos gerais, depois nós vamos trabalhar de uma forma mais profunda os aspectos da lógica e os seus desdobramentos. Tá? Eu sou o Ricardo Bueno, eu sou o diretor acadêmico da comunidade tomista, e estou junto com vocês, junto com o senhor Agno, junto com o senhor Felipe, o qual vai ministrar aulas também dentro da comunidade tomista e assim conseguiremos partilhar e caminharmos juntos na comunidade tomista. Então hoje eu vou trazer alguns conceitos iniciais de lógica e nós vamos trabalhar alguns conceitos. Veja que nós precisamos entender o seguinte, que muitas vezes nós acreditamos que pensar com clareza, de uma forma límpida, seria um dom natural. No entanto, se pararmos para pensar um pouquinho, ou seja, estamos falando aqui do pensamento, a filosofia, ela nos ensina que a lógica, na verdade, ela é uma ciência e uma arte, ou seja, para raciocinarmos bem, nós precisamos utilizarmos a lógica, o raciocínio lógico. Sendo assim, a lógica é uma ciência que dirige nossas operações para alcançarmos a verdade sem erro. Então, o objetivo central da lógica é que nós tenhamos um pensamento acertado. É necessário que nós tenhamos um pensamento ao qual busque a verdade e esta verdade seja demonstrada. Então, utilizamos da ferramenta da lógica para raciocinarmos da maneira correta e não incorrermos em erro. Pronto. Então, entendemos que a lógica ela é uma ferramenta a qual nós nos utilizamos para chegarmos à verdade. Agora, é necessário entendermos que dentro da lógica nós temos 3 degraus fundamentais. Ou seja, nós temos 3 alicerces onde nós vamos fundamentar o nosso raciocínio lógico. O primeiro deles é a ideia. Isso mesmo. E o que seria ideia, Ricardo? A ideia é a simples apreensão de um conceito. Ora, quando eu penso no conceito justiça, eu estou no campo das ideias. Quando eu penso no conceito homem, eu estou no campo das ideias. Porém, neste primeiro degrau, eu não consigo ainda afirmar concretamente nada sobre eles. Nós não conseguimos afirmar nada sobre eles. Nós temos tão somente um aspecto imaginativo da coisa. Nós temos ainda um aspecto da ideia e não a sua projeção. Sendo assim, quando nós progredimos dentro desse aspecto,
e partimos para o segundo degrau, aqui nós encontramos o juízo. E juízo é o que a nossa mente une ou separa ideias. Melhor dizendo, quando dizemos que a alma é imortal, estamos realizando um juízo que na escrita nós podemos chamar de proposição. Ora, no primeiro degrau, nós temos a ideia. No segundo degrau, nós temos o juízo. Observe que aqui nós já encontramos e nós já temos estabelecido, então, um axioma. Nós conseguimos distinguir um conceito do outro. E com ele, chegamos a uma proposição. É isso. A alma é imortal. E essa proposição nos faz compreender um conceito segundo o exemplo ao qual eu trouxe, de que a alma é imortal. Nós vamos aprofundar essa questão, nós vamos trabalhar esta questão. Nós teremos várias aulas sobre lógica, então certamente nós vamos trabalhar esses aspectos. Perfeito. Feito isso, nós temos um terceiro degrau, que é considerado o mais alto de todos, que é o raciocínio. E o raciocínio, ele é definido da seguinte forma: ele é o processo de partir de verdades conhecidas para descobrir novas verdades. Sua forma mais perfeita é o silogismo. É através dele, pessoal, que nós demonstramos a validade de uma conclusão com base em premissas sólidas. Então, o silogismo é o que vai nos conectar e é a ferramenta que nós vamos utilizar para chegarmos a conclusões perfeitas. Então veja que tudo se concatena, tudo fica devidamente conexo e nós conseguimos então exercer de uma forma adequada o raciocínio. Então lembrando que o raciocínio ele é o processo a partir de verdades conhecidas para descobrir novas verdades. Para descobrir novas verdades. Então, observe que nós temos essa capacidade de raciocinar. Sendo assim, eu trago um exemplo para vocês de silogismo, o qual eu trouxe aqui. Ele traz a seguinte ideia: você tem uma premissa maior, você tem uma premissa menor, você tem uma conclusão. Isso é um silogismo. Um exemplo clássico de silogismo é o silogismo ontológico. Então você traz aqui a seguinte definição. Este é o mais comum, pois trata da natureza do ser e da alma. Então, nós partimos e construímos o silogismo da seguinte forma: todo o espírito é imortal. Essa é a premissa maior. A premissa menor traz a seguinte problemática. Ora, a alma humana é um espírito. Qual é a conclusão que nós chegamos? Toda a alma humana é imortal. Nós temos um termo médio, que aqui no exemplo é o espírito,
o qual ele liga o sujeito, alma humana, ao predicado imortal. Então, observe que o silogismo sempre vai trabalhar com uma premissa maior, uma premissa menor, onde o termo médio liga o sujeito ao predicado. E assim nós podemos chegar a uma conclusão. Então, o raciocinar é o ápice da nossa humanidade, que nos torna animais racionais. É isso que nos difere dos brutos. É isso que nos difere dos brutos. Os brutos não contêm essa capacidade de raciocínio, o qual os animais, os homens, detêm. Ponto. Chegamos nesse aspecto. E aí nós também temos que falar para vocês que a lógica se divide em duas partes. A lógica se divide em formal e ela se divide em lógica material. A lógica formal, pessoal, ela trabalha o aspecto da estrutura. Então, a lógica formal, ela trabalha o aspecto da estrutura. Como assim, Ricardo? Como assim? Ela trabalha o aspecto da gramática. Observe que a gramática, ela nos garante que o raciocínio seja correto. Porque a gramática exprime o conceito a qual ela quer nos demonstrar. A gramática exprime o conceito do que ela nos entrega, do que ela quer nos falar. E a lógica material, ela foca na verdade. Ela estuda a conformidade entre inteligência e a realidade objetiva. Porque em nada valeria um raciocínio perfeito se ele não estiver ancorado na realidade. Logo, você tem que ter o aspecto formal, mas o aspecto material, que é a conformidade deste raciocínio, ele deve, de fato, ser demonstrado dentro do âmbito da realidade. Porque senão, não vale nada termos um pensamento formal extremamente adequado e este pensamento não ser ancorado na realidade. Não ser ancorado na realidade. Nós teríamos aqui uma perda de nexo entre a ideia e a realidade. Então, não teria sentido, muito menos razão de ser esse pensamento. Não teria sentido. Então, para que nós possamos trabalhar um ponto final dentro desses conceitos iniciais, nós precisamos trabalhar um aspecto, um método, em que, dentro da filosofia tomista,
nós precisamos ter um equilíbrio entre a análise e a síntese. Porque a análise, galera, parte de fatos para leis, trazendo uma similitude do direito. O direito julga os fatos, ou seja, há um enquadramento daquele fato à normatividade da lei. Isso é análise. Agora, a síntese, ela parte das causas para os efeitos. Sendo assim, estudar a lógica dentro do aspecto do tomismo não é apenas um exercício intelectual. Você tem um compromisso como um tomista com a verdade. É esse o ponto central do tomismo. Você precisa estar coadunado com a verdade. Tudo isso ao qual eu disse, todas essas ferramentas que nós podemos utilizar, elas devem estar coadunadas tão somente com a verdade. Se o objetivo final não for buscar a verdade, ora, eu tenho uma caneta. Se eu utilizo um silogismo para dizer que este objeto não é uma caneta, mas sim um telescópio, o meu objetivo dentro do tomismo, ele está fracassado. Porque o objetivo do tomismo é buscarmos a verdade. É a verdade. Veja que quando nós estamos e nós aprendemos a ordenar a nossa inteligência, nós fazemos isso para que nós possamos agir com clareza, com segurança. É para que nós possamos saber distinguir a luz do saber das sombras do erro. Esse é o objetivo. Este é o grande objetivo. Então, quando eu trabalho esse aspecto, dentro da realidade tomista, nós precisamos ficar com este conceito, né, de lógica, que é uma definição real da lógica, que a lógica é a ciência e a arte que dirige os atos da razão para que procedam com ordem, facilidade e sem erro na busca da verdade. Isso é uma definição real da lógica. Porém, dentro de uma definição como arte, nós temos, ela fornece um conjunto de regras práticas para que possamos fabricar pensamentos corretos, como definições, divisões e argumentações, mas isso não pode fugir do aspecto da verdade. E também nós podemos trazer uma definição de lógica como ciência, que nos traz o seguinte: ela não apenas dá as regras, mas demonstra o porquê dessas regras, baseando-se nos princípios universais e necessários da inteligência humana. Então vocês percebam que a lógica ela tem uma importância, uma necessidade muito grande. E revisando, a lógica tem os seus objetos. O objeto material são os próprios atos da razão, as ideias, os juízos.
e raciocínios é a matéria sobre a qual a lógica trabalha. E nós temos o objeto formal, que é a retidão desses atos. A lógica não estuda a alma, mas sim o pensamento bem construído e se ele conduz legitimamente à verdade. Recapitulando a aula, esse material depois vai ser fornecido a vocês. A lógica ela pode ser utilizada como um instrumento comum a todas as ciências. E aí nós temos aquela divisão a qual eu expliquei agora há pouco. Divisão conceitual. Nós temos a lógica formal, que garante a correção do pensamento, foca na estrutura, ou seja, um silogismo cujas premissas devem se ligar corretamente. Ou seja, esse aspecto formal é o pensamento bem feito. Ok? E também nós vamos trabalhar o aspecto da lógica material, que garante a verdade do pensamento. E aqui nós precisamos focar na correspondência com a realidade. Se o que estamos a dizer é um fato real. Então observem que a lógica ela é muito proveitosa como ciência e como parte da filosofia. Galera, eu espero que nessa primeira aula, nesse primeiro contato com a lógica, você possa, de fato, compreender esses termos. E depois, no site da comunidade tomista, você vai encontrar esses materiais, esse plano de aula qual eu fiz, para nós seguirmos, né, dentro de um cronograma adequado e progressivo, o nosso ensinamento sobre a lógica e sobre a filosofia e teologia tomista, tá bom? Um abraço, que Deus o abençoe, que Deus possa iluminar a vossa mente para que juntos nós possamos aprender e crescer muito mais. Um abraço, fiquem com Deus.